Perfeito. Gente, bom dia, boas-vindas. A gente retoma o nosso encontro de hoje, do nosso quarto módulo do curso Finanças Climáticas da Manhã, tendo a aula do professor Luan, que volta para o curso hoje com a gente para falar de mercado de carbono e precificação das emissões. Nessa aula, a gente vai conhecer instrumentos de precificação de carbono, falando de taxas e os mercados regulados e voluntários. O Luan também vai apresentar para a gente o recente Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que suscita muita dúvida pela novidade, e o estado atual também da regulamentação no Brasil, assim como oportunidades para empresas e investidores. O professor Luan Santos é professor do programa de Engenharia de Produção da COP, na UFRJ, e da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFRJ também, coordenador do grupo Finanças e Investimentos Sustentáveis e coordenador de pesquisas do Climate Finance Hub Brasil, pós-doutor em Política Climática e Energética pelo Instituto Potsdam de Pesquisa sobre o Impacto Climático, o PIC, na Alemanha, e em Economia do Clima e do Meio Ambiente pelo Wegener Center for Climate and Global Change, da Universidade de Graz, na Áustria. É doutor e mestre em Planejamento Energético e Ambiental pelo Programa de Planejamento Energético da COP na FRJ, bem como graduado em Matemática no IME da UF e em Administração pela FRJ. Luan, é um prazer receber você de novo aqui, mais um dia no nosso curso, a gente está muito feliz e a palavra é sua. Conte com a gente, eu estou aqui, a Mauri também, a gente está de olho caso você precise de algo. Maravilha, obrigado pessoal de novo pelo convite, estar aqui com vocês hoje trabalhando nesse tema que é super importante, né, um tema super estratégico. Já coloquei aqui meu telefone para começar a contar meu tempo para não ultrapassar, né, e não tirar a hora do almoço de ninguém. Mas a ideia aqui hoje, pessoal, é a gente trazer aí um pouco, né, da discussão de mercado de carbono e como é que a gente trabalha, né, a famosa precificação das emissões, né? Hoje fala-se muito sobre preço de carbono, sobre isso aí, SBCE, o que é isso, né? E fala-se de mercado voluntário, de mercado regulado, fala-se de crédito de carbono, fala-se de permissão de carbono, fala de licença de carbono, enfim, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu acho que aqui nesses 45 minutos a ideia vai ser a gente tentar clarificar, né, clarear um pouco o que está acontecendo nessa discussão, né? Então, para isso, né, o que eu pensei para a gente, né, discutir aqui hoje, né? A gente vai começar falando um pouco, né, de por que precificar, né? Por que a gente começou a falar de precificação de carbono, né? Em que momento que isso acontece, né? E por que esse instrumento econômico é tão importante para que a gente consiga alcançar, né, um nível ótimo de poluição, tá? Então, eu vou dar um pouco, bem brevemente, né? Aqui vai ter que ser tudo bem breve por conta do tempo, mas dar esse contexto, né, de onde que surge, né, esse tema da precificação de carbono. E aí eu vou falar um pouco sobre os principais instrumentos que existem, focando naturalmente no mercado de carbono, tá? Vou passar muito rápido aqui falando sobre outros tipos de instrumento, porque não é o foco da aula de hoje. E aí, a gente já vai entrar aí na distinção entre mercado regulado e mercado voluntário. Eu vou falar um pouco sobre os dois tipos de mercado e já vou entrar no que interessa, que é, né, a perspectiva brasileira nessa discussão do mercado de carbono, com a aprovação em dezembro do ano passado do SBCE, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Então, a ideia vai ser a gente, né, falar um pouco sobre o SBCE, entender um pouco qual que é esse contexto de desenvolvimento do mercado brasileiro de carbono, entender aí as principais diretrizes, fases de implementação, e aí a gente conclui aqui com as principais considerações e próximos passos, eu até diria, né, em termos de avanço, né, desse debate. Tá? Bom, eu estou na tela inteira aqui compartilhada, então eu não consigo ver chat, eu não consigo ver rosto de ninguém. Então, caso haja alguma dúvida, já podem colocar aí no chat, tá? E aí no final também, né, tem um tempo separado para a gente poder apresentar, enfim, né, e discutir aqui um pouco, tá? Então, qualquer dúvida que surja aí ao longo, podem ficar à vontade, ou até abrir o microfone mesmo e pronto. Não dá nada também, tá? A gente pode fazer de maneira bem dinâmica também, a gente não precisa seguir aí nada muito cartesiano, não, tá? Bom, para a gente começar, né? Bom, já foi apresentado, então obrigado aí pela apresentação. Aqui a gente começa falando um pouco sobre a questão das externalidades, né? O que é isso, né? Quando a gente está pensando em sistema produtivo, por exemplo, quando eu estou pensando na forma, no conteúdo para produzir, por exemplo, o meu telefone, né? Então, o meu telefone, eu comprei esse telefone, o que está embutido no custo, né, deste telefone, né? Está embutido ali os materiais, né, matéria-prima utilizada,
na produção desse telefone, está colocado ali também, está inserido a mão de obra que foi utilizada, os profissionais que trabalharam no desenvolvimento, né, desse telefone, enfim, toda a parte de maquinário necessária para pagar, né, para montar o telefone, a energia utilizada, enfim. A gente tem uma série de elementos aí que a área da contabilidade, a área financeira dão conta de modelar para entender qual que seria, de fato, o custo deste produto final associado aos meios de produção que este, né, produto demanda. Entretanto, né, não são, de maneira geral, considerados outros custos que são custos inerentes ao processo. Por exemplo, quando você está produzindo um telefone, ou uma cadeira, ou um computador, ou uma roupa, o que quer que seja, você tem ali o que a gente chama, né, de externalidades de produção, que são aqueles elementos, aqueles fenômenos, aquelas atividades, aqueles outputs que não são planejados no processo de produção. Então, quando eu estou produzindo um telefone, eu não espero, né, não é interesse da produção que haja, por exemplo, geração de ruído na produção daquele produto. Como também não é esperado que haja produção de emissão de gases de efeito estufa nesse processo. Entretanto, eles ocorrem, né? Tanto a geração de ruído, quanto emissões de gases, tudo isso acontece também. Só que estes custos, a gente chama que são custos externos, ou seja, eles são custos que são desconsiderados no processo produtivo e são jogados para a sociedade para que a sociedade lide com esses custos. Então, a sociedade lida com eles, né? E, de maneira geral, nós, enquanto sociedade, somos penalizados, né? Somos, de certa maneira, prejudicados por conta dessa poluição. Né? Então, se está sendo emitido, por exemplo, gases de efeito estufa, esses gases de efeito estufa eles podem levar, por exemplo, a situações onde há aumento aí, de doenças respiratórias, por exemplo. Então, a gente pode entender que uma doença respiratória causada por emissões de gases, ela deveria ser um custo da empresa que emitiu aquele gás. Porém, contudo, todavia, entretanto, isso não acontece na grande maioria das vezes. Né? Por quê? Porque é um custo que é externalizado, que é jogado para a sociedade. E aí essa discussão dessa aula de hoje é justamente como internalizar, como trazer para dentro da produção, do processo produtivo, da atividade econômica, estes custos que são custos inerentes à operação, mas que são negligenciados e externalizados e jogados para a sociedade. Então, o debate aqui hoje é como internalizar esta externalidade, trazendo este custo social para dentro do custo privado das empresas. Então, essa é a grande motivação, né, da gente falar de mercado de carbono e de falar de instrumentos de precificação de carbono. Tá? Para que a gente consiga fazer isso, existem algumas alternativas, algumas maneiras. Né? Uma delas é a gente fazer, né, este tipo de internalização sem que haja intervenção do governo, deixando que os atores, né, que a atividade econômica, enfim, os agentes da economia, na livre negociação entre eles, né, entre as partes envolvidas, cheguem a um equilíbrio do que seria um nível de poluição aceitável. Então, por exemplo, você deixar uma indústria negociar com, por exemplo, com a comunidade onde ela atua, para que eles consigam chegar ali de maneira dialógica e não proporcional, porque, obviamente, né, esses atores não têm o mesmo poder, que eles cheguem a um equilíbrio. Obviamente, isso é alvo de muitas críticas, porque como esses atores são, né, atores que têm, né, poderes e tamanhos e, né, influência e, né, poder político, inclusive, né, distintos, não é justo que você deixe na mão da livre negociação das partes, né, que se chegue a um equilíbrio. Tá? E isso já vira, inclusive, uma própria crítica a sistemas econômicos, onde não há intervenção de governo. Né? Não é razoável você deixar que as atividades econômicas, que a dinâmica de uma economia se dê apenas por conta do famoso aí, né, livre mão invisível do mercado, né, que o Adam Smith traz lá, né, e essa dinâmica de você laissez-faire, laissez-passer, ou seja, deixar acontecer a dinâmica de mercado, porque isso não é razoável. Algumas agendas precisam de uma intervenção maior do governo para que eles consigam garantir que elas vão ser respeitadas, que elas vão ser consideradas e contempladas. E, nesse caso, né, a perspectiva, por exemplo, climática e ambiental é uma delas. Né? Se não houver, por exemplo, no Brasil, uma política de controle do desmatamento, das queimadas ilegais,
acontece o que a gente já conhece, né? Que é, de fato, esse desmatamento ilegal e queimadas por conta de atividades econômicas que querem usar essas regiões, né? Essas áreas onde tem, né, floresta, por exemplo. Tá? Então, nestes casos, é necessário que haja uma intervenção do governo. Então, aqui o que eu estou colocando já é a importância de haver um governo e, portanto, políticas públicas que enderecem questões para garantir uma qualidade social e ambiental. Aqui, nesse caso, a qualidade ambiental e climática, né? Mas, para outras agendas, políticas sociais, por exemplo, políticas de distribuição de renda, políticas de cota, enfim, né? São políticas sociais que visam a sanar problemas, questões de cunho social que, se deixar apenas o mercado se autogerir, ele não vai dar conta, considerando questões, né, e elementos distributivos e elementos de desigualdade social. Tá? Aqui, focando no aspecto ambiental, a gente tem duas possibilidades. O governo intervindo diretamente via fiscalização, via legislação, via controle. Tá? Isso a gente chama de instrumentos de comando e controle, por exemplo, fiscalização direta do IBAMA, dos órgãos ambientais. Tá? E existem o que a gente chama dos instrumentos de mercado, que são aqueles instrumentos que nós vamos debater aqui nesse módulo. Né? E aí, nesses instrumentos, a gente pode discutir, por exemplo, instrumentos tributários, né? Impostos, por exemplo. A gente pode discutir instrumentos de subsídios econômicos. Então, atividades econômicas que são subsidiadas pelo governo por razões XKPTO, né? Porque essa atividade ela é muito importante, porque ela gera muito emprego e renda, porque ela gera royalties, por exemplo, a indústria do petróleo e gás, né? E esse royalty vai ser reinserido na economia para investir em educação e saúde. Então, existem, né, instrumentos aí tributários, instrumentos, né, que são subsídios, e o que nós chamamos aí dos instrumentos que são os certificados negociáveis de poluição. Né, que é o nome técnico, né, do instrumento econômico para o que a gente chama hoje dos mercados de carbono. Né? São os certificados negociáveis de poluição que funcionam de modo geral, tá? Botei ali entre parênteses, no formato cap and trade, né? O famoso formato cap and trade, que é o quê, gente? É um formato em que você estabelece um limite de emissões, portanto, um cap, né, um limite máximo de emissão de poluição, e a partir desse limite máximo, isso é traduzido em licenças ou permissões, e é permitido, né, e é allowed, e permitido, né, que os atores comprem e vendam essas permissões. Né? E, portanto, existe o trade. Então, o mecanismo de cap and trade é um mecanismo onde você tem um limite de emissão, tendo este limite traduzido em licenças e permissões, que geram esses ativos ambientais que vão ser transacionados entre compra e venda, portanto, o trade acontece nesse mercado. Tá? Então, a gente vai falar hoje, especificamente aqui, dos instrumentos de mercado focados em cap and trade, em mercados de carbono. Tá? Antes de eu entrar no mercado de carbono, eu vou trazer só algumas características básicas aqui dos instrumentos existentes. Né? Então, temos instrumentos tributários, né? Por exemplo, quando você paga um imposto, você vai botar lá gasolina no seu veículo, por exemplo, e você vai pagar um imposto maior porque o conteúdo de carbono da gasolina é maior, por exemplo, do que o conteúdo de carbono do etanol, né? Do álcool, né? Então, com isso, você está atribuindo ali um imposto sobre um combustível que é mais prejudicial ao meio ambiente, à dinâmica climática. Tá? Quando a gente está falando de questões de impostos, é importante por quê? Porque ele gera o que a gente chama de um duplo dividendo. Ou seja, você, além de ter um ganho ambiental, por conta dessa mudança aí, dessa indicação econômica, né, através de uma política pública, de que um combustível é mais caro do que o outro, porque ele, né, é mais interessante ou menos interessante do ponto de vista ambiental, você tem um ganho, a receita que se paga pelo imposto, e além disso você vai ter um ganho ambiental associado a um direcionamento do uso daquele combustível que é mais eficiente, né, do ponto de vista climático. Então, a gente tem aí um duplo dividendo. Claro que isso gera aí um debate sobre mais tributos. Né? Então, assim, entendendo o Brasil, em particular, como um dos países que tem a maior carga tributária do mundo. Então, falar sobre tributos no Brasil é bem complexo, não é trivial. Tá? Subsídios tem uma série de questões associadas, né, aos efeitos paradoxais que ele traz,
sobretudo quando ele né, quando ele não é definido num horizonte temporal limitado, mas sim num horizonte temporal de longo prazo, o que você acaba fazendo com que aquele setor, por exemplo, do óleo e gás, seja incentivado e novos agentes, novos atores queiram atuar nesse mercado. Né? Então, o subsídio ele só é interessante do ponto de vista ele só é interessante do ponto de vista de olhar num prazo mais curto ou até médio, tá? E a gente tem também o aspecto do mercado de carbono, que é justamente a gente pensar em olhar para o mercado financeiro, né? Por exemplo, aí um mercado que nós já conhecemos de ações, por exemplo, e entender essa dinâmica e traduzir isso para a agenda climática, a agenda ambiental. Né? Então, a gente está falando como um mercado de carbono, como um mercado que funciona muito parecido, né, praticamente a mesma dinâmica econômica, microeconômica, de um mercado de renda variável, né, um mercado de ações, por exemplo. Porém, o ativo é um ativo ambiental. Estamos falando de carbono e não estamos falando de ações. Portanto, não estamos falando de parte de uma empresa, né, de parcela de uma empresa. Tá? Bom, a partir disso, né, a gente vai começar a olhar um pouco mais para os mercados de carbono. E aí, hoje mais cedo, aproveitei para pegar alguns dados, né, atualizados do Banco Mundial e de outras instituições, que eu vou falar para vocês. Esse daqui, né, e aí quando eu compartilhar com vocês os slides, vocês vão ver que isso aqui é um hiperlink. Então, vai levar para né, para o link onde tem esses dados. Mas aqui, basicamente, eu peguei do Banco Mundial. O Banco Mundial, anualmente, ele lança um documento, um relatório chamado State and Trends of Carbon Pricing. Ou seja, né, avaliando aí o estado atual, né, da precificação de carbono no mundo. E aí, estamos falando de precificação, não estamos falando de mercado apenas. Então, ele vai trazer dados sobre questões tributárias, o mercado voluntário, o mercado regulado. Então, aqui eu peguei lá além do relatório em PDF, eles têm dentro do site do Banco Mundial, eles têm uma plataforma dinâmica de dados, né? Então ali você consegue ter dados bem atualizados, né? Dinâmicos sobre número de instrumentos existentes, por tipo de mecanismo, o número de jurisdições, por exemplo, existem 113 instrumentos já implementados, sendo 37, né, ligados a mercados regulados, 33, né, mecanismos de crédito de carbono, ou seja, mercado voluntário, 43 instrumentos tributários, né, olhando para Carbon Tax, que são os impostos sobre carbono. Isso cobre 55 jurisdições nacionais e 44 jurisdições subnacionais, que eu vou falar mais para frente do que se trata. Tá? Aqui nessa imagem a gente consegue olhar, né, os mecanismos que existem. Então, por exemplo, a gente está olhando aqui Canadá. Né? Então, Canadá ele está colocado ali como ambos os instrumentos. Né? Então, tem desde instrumentos ligados a mercado de carbono, ligados a imposto, a tributo, né? Então a gente consegue ter um mapeamento global aí das experiências internacionais existentes, né, de mecanismos de precificação de carbono. Tá? Aqui ele vai dar uma picture bem geral, e depois a gente vai ter outras fontes que eu vou falar mais para frente, onde a gente consegue aprofundar dados específicos, por exemplo, de mercado regulado ou de mercado voluntário. Tá? Vou mostrar já para vocês. Tá? Importante a gente entender antes de cara, né, o que é isso de mercado voluntário e mercado regulado, porque muito se fala sobre isso, mas muitas dúvidas emergem quando tratamos de mercados regulados e mercados voluntários. Então, vou tentar simplificar aqui, né, a coisa. Né? Quando eu falo de mercado regulado, eu falo de um mercado que ele é um mercado que existe uma regulamentação oficial de uma jurisdição, seja ela um país, seja ela um estado, seja ela um grupo econômico. Por exemplo, o mercado europeu, que é o mercado mais antigo do mundo, o famoso EU ETS, né? European Union Emission Trade System. Então, esse é o mercado mais antigo, ele é um mercado regulado pela União Europeia. Então, a União Europeia vai estabelecer os limites de emissão, vai estabelecer os instrumentos de controle de preço desse mercado, vai fazer toda a dinâmica desse setor, né, que é um mercado regional. Né? Ele não é um mercado nacional, porque ele pega vários países. Né? Existe, por exemplo, o mercado da China, que é um mercado nacional, é o maior mercado do mundo em termos de volume transacionado. Então, a gente tem o mercado da China, que hoje é um mercado nacional, mas ele nasceu de uma iniciativa de províncias chinesas. Então, houve ali
né, 7 províncias que tinham mercados subnacionais, que a gente chama, né, mercados regionalizados, e eles se juntaram e viraram um mercado global, um mercado nacional da China, né? Então tem vários tipos de forma, né, seja ela a nível de cidade, de estado, de país, ou de região, tá? E isso é regulado por meio de por um agente regulador, né? Que vai ser aí enfim, uma instituição, um órgão que vai fiscalizar e fazer todo o controle desse mercado. Ou seja, vai botar aí as dinâmicas, né, de funcionamento desse mercado. Isso é diferente de você trabalhar o mercado voluntário, que é o mais famoso, inclusive no Brasil, né? Porque nós ainda não temos um mercado regulado funcionando. Então, tudo que se fala de mercado de carbono no Brasil até o momento é mercado voluntário, tá? Então, o termo que se usa nesse caso, que a gente fala, são os famosos o quê, pessoal? Crédito de carbono. Então, no mercado voluntário, é uma relação bilateral entre agentes, né? Sejam eles, por exemplo, empresas, de modo geral, são instituições. Então, uma empresa, uma instituição, ela tem um projeto, né, que gera crédito de carbono, né, ou seja, esse projeto ele está reduzindo emissões, ele está evitando emissões e, portanto, gera um crédito de carbono. E esse crédito de carbono ele é disponibilizado em um mercado voluntário para compra deste crédito. Então, digamos que uma empresa qualquer, ela estabeleceu uma meta de redução de emissões, uma empresa que atua no Brasil, por exemplo. Tá? Ela estabeleceu uma meta de redução, mas ela não conseguiu reduzir as suas emissões internamente, né, com os seus próprios processos. Ela não conseguiu. Né? Então, ela pode ir a este mercado voluntário e comprar o tanto de crédito de carbono necessário para que ela chegue à sua meta, né, de descarbonização. Então, no mercado voluntário, é uma relação entre agentes econômicos que estão aí ofertando e demandando crédito de carbono. Então, quando a gente fala de mercado voluntário, o termo correto é falarmos de crédito de carbono. Quando nós estamos no mercado regulado, ou seja, esse mercado europeu, o mercado chinês e o futuro mercado brasileiro, o termo que se usa não é crédito de carbono. O termo que se usa é licença ou permissão. Tá? O termo técnico correto. As pessoas confundem tudo. Falam de mercado regulado e fala crédito, falam no mercado voluntário e fala permissão. Não é assim. Vamos organizar essa casa, porque essa casa ela tem uma ordem. Né? A ordem é, se eu falo de mercado voluntário, eu trabalho os créditos de carbono do mercado voluntário. Se eu falo da dinâmica de um mercado regulado, por exemplo, do SBCE no Brasil, eu vou falar de licenças ou permissões neste mercado regulado, tá? Para que não haja confusão aí técnica, né, e teórica sobre os termos que devem ser utilizados em cada um dos mercados, ok? Então, eu vou começar pela distinção entre eles, né? Então, o mercado regulado tendo uma atividade reguladora muito forte, né? Uma instituição. Aí alguém pode perguntar, Luan, mas então no mercado voluntário é livre, cada um faz o que quer, não tem regra nenhuma. Claro que não. Né? Ele é um mercado que ele tem, né, os padrões, né? Ele tem todas as questões ligadas às certificações, né, para garantir que que aquela operação de fato gera crédito de carbono. Então, ele tem uma regulação, bota aí entre aspas, mas ela é uma regulação que não depende aí de órgãos, né, reguladores públicos, institucionais. Ela é uma regulação que o próprio setor privado, que a própria dinâmica do mercado estabelece. Então, por exemplo, no mercado voluntário existem instituições como o Verra, né, e outras, né, que são os padrões utilizados internacionalmente para certificação, para todo o processo de você certificar um crédito de carbono. Né? Então, existe também uma regulação, né, uma regulamentação, até melhor dizendo, nesse mercado voluntário, mas é uma outra dinâmica, né, quando se trata do mercado regulado. E eu vou aprofundar um pouco isso aqui nos meus próximos 24 minutos que a gente tem. Tá? Bom, em termos de mercado regulado, né, aqui não vou me ater nessa imagem, eu só estou colocando essa imagem porque ela explica a dinâmica do mercado. Mas, em resumo, né, esse mercado regulado, ele funciona de que maneira? A partir do limite de emissões que um mercado vai ter, ou seja, a partir do cap que esse mercado vai ter, esse cap vai ser traduzido em permissões ou licenças, e essas, né, licenças e permissões vão ser comercializadas no mercado. De que maneira? Imaginem vocês que a gente tem uma empresa, a empresa 1 nesse caso aqui, né? E essa empresa 1, ela tem o custo para ela descarbonizar internamente, ou seja, o custo para essa operação, né, dessa indústria, por exemplo, né, reduzir emissões com base nas tecnologias que ela tem internamente, é menor do que se ela fosse comprar
essa licença no mercado de carbono. Então, ela vai fazer, né, internamente a sua redução de emissão, a sua descarbonização, e isso vai gerar para ela ali um possível delta, né, de permissões e licenças que ela não precisou usar, porque ela está emitindo abaixo da meta que ela tem. Ela vai pegar esse delta e vai disponibilizar no mercado regulado para compra de outra instituição, outra empresa que não conseguiu bater a sua meta. Então, como ela não conseguiu bater a sua meta, ela vai precisar ir ao mercado comprar essas licenças ou permissões. Ou ela vai internamente investir em tecnologias mais eficientes, enfim, coisas desse tipo, para que ela consiga bater a sua meta. Então, na relação, né, do mercado regulado, o que vai acontecer de ter empresa, né, uma empresa que ela é mais eficiente e, portanto, vai ter, né, licença e permissões para disponibilizar no mercado, e você vai ter empresas que são menos eficientes e vão precisar, muitas vezes, ir a esse mercado comprar essas licenças e essas permissões. Então, com base nessa demanda e oferta, você vai ter um preço desse mercado, e esse mercado vai funcionar, né, de modo aí a respeitar os limites de emissão que foram estabelecidos pelo mercado. Tá? Então, isso de cara é a dinâmica, né, microeconômica de como que funciona, né, o mercado no formato cap and trade. Tá? Quem quiser aprofundar e entender mais sobre esse mercado, né, melhor referência é o ICAP. Né? O ICAP é o International Carbon Action Partnership, é uma instituição que fica, né, na Alemanha, fica baseada em Berlim, tá? E eles fazem diversos estudos, né, e tem bases de dados, enfim, monitoram tudo relacionado a mercado regulado no mundo. Então, aqui também eu dei um print da tela deles, né, onde você tem aqui, por exemplo, essa imagem, né, com os países. Se eu clicar aqui também vai para o hiperlink, tá, pessoal? Lá do site deles, tá? Mas lá no site deles, se você clicar em cima de cada um desses países, você vai abrir uma ficha, né, catalográfica com todas as informações, né, do mercado nesse país, setores envolvidos, preço do carbono, compliance, mecanismo de MRV, todos os detalhes, né, do mercado vão estar estabelecidos. E aqui eu trouxe só um exemplo, né, que são, por exemplo, essa outra ferramenta que está no site do ICAP, que eles chamam desse ICAP Allowance Price Explorer, né, que é esse explorador aí de preços de permissão dos mercados. Então, aqui, por exemplo, né, eu botei alguns mercados, eu botei o mercado europeu, coloquei da Nova Zelândia, Califórnia, China e Coreia, por exemplo. Né? Então, aqui você consegue ter toda uma dinâmica, né? Toda uma série temporal, uma série histórica dos preços do carbono praticados em dólares por tonelada, né, de emissão de gases de efeito de estufa, por unidade. Então, aqui você faz os filtros, né? Qual a moeda que eu quero fazer, qual tipo de mercado, quais sistemas, qual o prazo que eu quero avaliar. Então, para quem trabalha ou quer trabalhar, né, com a agenda de mercado de carbono, tá aí uma excelente referência para poder entender e conhecer um pouco mais, né, sobre as características do mercado. Né? Aqui, em particular, eu estou trazendo o elemento preço, que é um elemento fundamental para garantir uma boa dinâmica de mercado. Né? Então, por exemplo, já olhando para o mercado europeu, a gente vê que ele tem um range, né, um intervalo aí, né, um intervalo, né, um intervalo de preço que está variando aí nos últimos, né, meses, né, de $90 até, em momentos mais de baixa, da ordem aí de 60 e poucos. Né? Então ele tem um intervalo aí que nesse range, né, de 65 aí, mais ou menos, 66 por aí, até, né, 90 e pouquinhos. Né? Já outros mercados têm preços mais estáveis, né, com intervalos menores. Né, são mais lineares, diria. Né? Eu, como matemática, eu olho, por exemplo, o mercado da China, me parece que ele tem ali, né, uma estabilidade de preço maior, uma menor volatilidade e, portanto, uma maior previsibilidade desse preço. Então, são mecanismos que a gente que trabalha com o mercado de carbono precisa estudar. Né? Como garantir uma menor volatilidade do preço do mercado, como garantir uma maior estabilidade, enfim. Então, tudo isso na área operacional do mercado de carbono é dever de casa de quem trabalha com esse tipo de discussão, tá? Aqui eu vou explorar também um pouco aqui mais, né, o tema do mercado voluntário com vocês, né? Por quê? Porque no mercado voluntário, como eu falei para vocês, é uma relação ali entre empresas e indivíduos que vão buscar compensar suas emissões de carbono de forma voluntária. Por que a gente chama de voluntário? Porque não é uma obrigação legal. No Brasil, hoje, nenhuma empresa tem obrigação legal de bater meta de descarbonização, do ponto de vista de, olha, a empresa, vou chutar, Coca-Cola, né, ela tem que descarbonizar, ela tem que reduzir tantos por cento de emissão. Isso não existe no Brasil ainda. Mas a Coca-Cola Brasil, por exemplo, ela pode criar uma meta
própria descarbonização, alinhada a todo esse debate climático, alinhado, por exemplo, a toda a discussão do Acordo de Paris, né? Então, ela voluntariamente cria metas, tá? E com base nessas metas, ela vai usar o mercado voluntário, porque são metas voluntárias, para alcançar a sua descarbonização. Então tem que estar muito claro para vocês a diferença do que é um mercado voluntário, que vai atender a metas voluntárias das empresas, e o mercado regulado, que vai atender a metas obrigatórias que os setores e as empresas que são reguladas por um mercado precisam atender. Então são coisas bem distintas, tá? Eu não vou nem entrar aqui, porque aí seria uma outra aula, né, na relação que existe entre os mercados, porque existe, sim, interoperabilidade entre o mercado regulado e o mercado voluntário. E isso, inclusive, está previsto no mercado brasileiro, tá? No SBCE, tá? Mas isso aí é uma discussão, né, mais avançada, a gente pode falar aí nas dúvidas, né, eventualmente. Ainda não é o momento de falar de relação de interoperabilidade entre esses mercados, mas isso existe, tá? Esses mercados, eles dialogam e eles interagem, e é preciso entender como é que vai se dar, né, essa relação aí de interação entre os mercados, né, no mundo afora, inclusive aqui no Brasil, tá? A gente está aí discutindo, junto aos ministérios, aí particularmente aí o MIDIC e o Ministério da Fazenda, como fazer isso, né? Como trabalhar essa operacionalização, né? Eu faço parte aí do projeto, né, que apoia aí o Ministério a desenhar, a operacionalizar, né, a lei que foi aprovada, tá? Avançando. Aqui, esse gráfico que eu mostro para vocês é o seguinte, vem do Ecosystem Marketplace, que é também uma instituição, e aqui também tem o hiperlink, tá? Então tá tudo bem didático e dinâmico para vocês, para facilitar a vida de vocês, né? Esse hiperlink vai levar lá para o site do Ecosystem Marketplace, onde você tem, por exemplo, esse gráfico que eu peguei aqui, é o Market Overview, né? Então, eu tenho aí uma picture, uma imagem, um geralzão, né, do mercado, e o Ecosystem Marketplace, ele está mais focado em dados do mercado voluntário. Então, aqui você consegue, né, extrair, né, dados do mercado voluntário por iniciativas, né, por região, por setor envolvido, enfim, né, fazer todos os recortes, né, que forem necessários, né? Então, a gente tem aí toda dados, né, ligados, por exemplo, a volumes transacionados, a preços que foram praticados, que foram e são praticados, né? Aqui também eles têm um mapa, né, onde você consegue recortar, né, o volume dos países, né, por ano. Então você consegue, o Brasil, por exemplo, né, a gente percebe que o Brasil é um país que tem um potencial muito grande, né, de transação de mercados, de transação de créditos de mercado voluntário, né? Então é um país que vem aí desempenhando, né, historicamente, desde da época, inclusive, do próprio protocolo de Quioto, né, nos mecanismos famosos MDL, né, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. O Brasil é uma vanguarda, né, e é uma das principais experiências globais, é a terceira maior experiência, né, internacional de créditos de carbono no mercado de MDL, né, ficando apenas atrás da China e da Índia. Então a gente tem toda uma experiência, uma expertise, né, nessa discussão, né, e naturalmente é oportuno, é um mercado que é muito oportuno, por isso que é um mercado que hoje em dia todo mundo quer trabalhar, né, quer falar, quer dizer que entende, quer dizer que é especialista, tem que ter cuidado também com isso, né? Eu até brinquei nessa capacitação né, que eu dei para o pessoal do X, para ter muito cuidado, porque eu vejo muitas pessoas hoje em dia surgindo do nada no mercado, se colocando, se auto-intitulando especialistas em mercado de carbono, e não sabem nem a diferença de mercado regulado e voluntário. Então tem que ter cuidado, porque estão falando besteira por aí, né? Eu ouço muita besteira por aí, e eu ando lendo também muita coisa equivocada. Então tem que ter muito cuidado com as fontes, né, que vão ser utilizadas para ler, né, para aprofundar sobre mercados, né, de carbono, e não apenas mercados de carbono, né, sobre agendas que estão em evidência, né? Então, atenção aí com as referências, tá, pessoal? E aí, né, eu vou entrar um pouco aqui no SBCE nos meus últimos, né, 13 minutos finais aqui, falando um pouco sobre o que é esse mercado regulado brasileiro, né, que foi aprovado aí a partir da lei, né, 15.042, né, de dezembro do ano passado, né? Então a gente vai completar aí, né, em breve, um ano em que a lei foi promulgada, e o objetivo dessa lei é, de fato, criar, né, o que seria o intitulado Sistema, né, Brasileiro de Comércio de Emissões, que é o famoso mercado de carbono regulado brasileiro, né? A sigla que a gente usa, né, para mercado de carbono, né, em português, é, SCE, que são Sistemas de Comércio de Emissões. Ficou faltando um S ali. Sistema de Comércio de Emissões, tá? No caso brasileiro, ficou SBCE, né? Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. A sigla em inglês é mais utilizada, tá, gente? Então vocês vão ver toda hora aí, em vários lugares, a sigla ETS.
tá? Vem de Emission Trade System, é a tradução para inglês, né? Então, o mercado europeu chama EU ETS, o mercado chinês chama China ETS. Então, muitos mercados levam a sigla em inglês. O mercado brasileiro decidiu tropicalizar, né, e botar, né, a legenda, né, em português, mas lá fora, né, eu interajo muito com o pessoal lá fora, por conta da experiência internacional que está ajudando a gente a desenvolver, né, o mercado brasileiro. Então, a gente está interagindo muito com Nova Zelândia, Austrália, México, União Europeia, Califórnia, enfim, né? A gente fala Brasil ETS, né, para ficar claro para eles que que o SBCE é o Brasil, né, ETS, porque é a sigla, né, que de fato a gente usa para falar de mercado de carbono, tá? Bom, em dezembro, portanto, foi aprovada a lei, né? Essa lei ela promulga, né, o nosso sistema brasileiro, que vai regulamentar, né, as emissões de gases de efeito estufa no país, e ela, naturalmente, ela promove aí, né, a comercialização de ativos como cotas de redução e créditos de carbono. Então, vocês já podem olhar de cara ali que eu estou dizendo cotas de redução e créditos de carbono. Alguém vai falar assim, Luan, você está falando coisa errada, inconsistência do seu próprio argumento, porque você falou que o mercado regulado, ele é um mercado de licenças e permissões. E aqui a gente está falando de cotas e créditos. Pois é, né? Cotas, né, foi o termo que ficou utilizado, né, no mercado brasileiro, né, para simbolizar o que seriam as licenças e as permissões, e o crédito é o crédito mesmo, né? Então, o próprio mercado brasileiro regulado já prevê o uso dos créditos de carbono no mercado voluntário. Então, isso já foi colocado na própria lei, gerou muita dúvida, gerou muita confusão, porque a lei é do mercado regulado, mas assim foi, né? Assim foi e assim está. Então, na lei está já previsto essa interoperabilidade, apesar de não termos detalhes ainda de como vai se dar esta operação, né? Essa lei, ela vai abranger, né, principalmente aí setores e instalações previamente definidas pelo órgão regulador. Basicamente, aqui nós estamos falando dos setores industrial e setor energético, tá? O setor agro, como muitos devem saber disso, está fora, né? Então, o agro ficou fora do mercado regulado, né? Então, toda a parte aí do setor agro e setor florestal, por exemplo, ele pode interagir com o mercado regulado via crédito no mercado voluntário, né? Então, esse mercado regulado ele vai estar sendo aplicado às atividades e instalações que ultrapassarem certos limites de emissão definidos pelo regulamento, né? Então, isso está sendo discutido tudo ainda, como é que vai se dar a divisão das emissões por setores. E quem está acompanhando aí, eu acho que eu até mencionei isso na minha aula, inclusive, né? Na minha aula 2 semanas atrás. O Plano Clima, né, é um dos planos que vem apoiar, que vem ajudar nesta definição, né, da alocação das permissões, dessas cotas por setor. Tá? O objetivo, naturalmente, é criar um sistema cap and trade, ou seja, é criar um sistema de teto e comércio de emissões, né, como um dos instrumentos para você mitigar emissões de gás de efeito estufa. Atenção, eu falei como um dos instrumentos, eu não falei como o instrumento. Por quê? Porque o mercado de carbono é um dos instrumentos que apoiam na descarbonização do Brasil, né? O SBCE vai apoiar nesse processo. Mas existem outros instrumentos, né? Como instrumentos regulatórios, como instrumentos tributários, como os instrumentos que já foram falados aí, como os títulos, por exemplo, Green Bonds, por exemplo, como instrumentos de blended finance. Ou seja, vários instrumentos financeiros podem ajudar no alcance das metas de descarbonização. Estamos hoje falando de um instrumento financeiro, que é o mercado de carbono, tá? Esse instrumento, ele é pautado, de certa maneira, no princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, na medida em que ele entende que os setores que são mais energointensivos e, portanto, maiores responsáveis pelas emissões, são aqueles que devem fazer maiores esforços, né, para decarbonizar, né? Ou seja, né, o que eu quero dizer aqui com isso é que eu estou dizendo que o mercado, né, o SBCE, ele não é um mercado que a gente chama economy-wide. Ou seja, ele não está cobrindo todos os setores da economia, pelo menos não até o momento. A expectativa é que futuramente outros setores sejam inseridos nesse mercado e, portanto, você consiga contemplar, né, uma maior dinâmica dentro desse mercado. Mas hoje, nós até como uma fase inicial, e isso é uma boa prática de mercado, a gente começar com poucos setores, sendo aqueles setores mais relevantes para a descarbonização
né? E aqueles setores também que têm fonte fixa de emissão, porque você vai ter um controle maior, né, da emissão, né, e dos mecanismos de controle que a gente chama de MRV, né, de monitoramento, reporte e verificação desse mercado, tá? Vou trazer aqui para vocês algumas, né, reflexões aqui, pontos de atenção sobre este mercado, né? Primeiro, né, e alguns pontos até de crítica, tá, pessoal? O fato dele se limitar inicialmente à indústria e à energia. Isso foi colocado, né, como crítica pelos setores, né, industrial e energético, por exemplo, porque foi retirado dessa discussão a agricultura e o uso da terra, né, do mercado regulado. Atenção, tá? Para não dizer que eu estou falando que a agricultura e o uso da terra estão fora do mercado de carbono. Não, fora do mercado regulado, tá? Então, isso foi uma crítica inicial, mas, como eu já falei para vocês, é uma boa prática começar com alguns setores e depois ir expandindo. Então, eventualmente, no futuro, esses setores podem ser cobertos no regulado e eles já estão considerados no mercado voluntário. Tá? Uma outra questão é o fato de a definição progressiva dos limites permitindo flexibilidade, ou seja, não foi ainda, com a aprovação da lei, já definido o limite, né, de emissão de cada setor, né, porque naturalmente isso demanda estudo, demanda, né, todo um apoio aí, né, técnico aos ministérios para poder fazer esse tipo de detalhamento, e isso claramente, do ponto de vista operacional, gera uma certa incerteza regulatória, né? Então isso é um problema, né, que dialoga com o ponto 3, que eu falo ali, falta de metas setoriais claras e imediatas, né? Não há essa meta setorial imediata, justamente porque está under discussion, está aí em discussão ainda como é que vai se dar a operacionalização desse mercado. Tá? E também uma crítica, né, com relação à questão de como que este mercado ele vai se sobrepor a outros instrumentos já existentes, instrumentos subnacionais. Tá? E como é que ele vai se integrar com outras políticas e outros instrumentos já existentes. Né? Ou seja, é necessária aí uma coordenação, né, sugestão, né, de uma maior coordenação para você garantir um resultado mais eficiente. Tá? Em termos ainda, né, de diretrizes e críticas aqui, né, não se tem ainda uma autoridade nacional definida, tá? Tampouco se tem, né, a integração desse mecanismo com mecanismos internacionais, né, como, por exemplo, todo o debate que se coloca hoje, né, do artigo 6º do Acordo de Paris. Então, como é que o nosso mercado vai interagir futuramente com, né, o que se discute hoje dos mercados globais de carbono no contexto aí do artigo 6.2 e 6.4, por exemplo, né, do Acordo de Paris, né? Não se tem clareza sobre isso, até porque o próprio Acordo de Paris não definiu ainda isso claro. A expectativa, inclusive, da COP30, agora em Belém, é que a gente avance no artigo 6º. Tá? E outros dois pontos que eu coloco o primeiro, levar em conta o elemento da transição justa, levar em conta, portanto, as pessoas no processo, os trabalhadores, comunidades afetadas, e isso está previsto na lei, tá? Isso é um avanço. E, obviamente, o impacto na competitividade, ou seja, né, como que este instrumento pode, de alguma maneira, gerar um impacto sobre a dinâmica da indústria, por exemplo, que é um setor, né, que já tem aí outras questões, como, por exemplo, é um setor exportador. Então, já está, por exemplo, melhor, vai estar a partir de janeiro, né, sobre outras políticas climáticas globais, como, por exemplo, o famoso CBAM, né, que é esse mecanismo de ajuste do carbono na fronteira. Né? Inclusive, depois posso até compartilhar com vocês, a gente está junto aí, até o próprio IX, né, o GFIS, né, que é o Grupo de Finanças e Investimentos Sustentáveis, junto com a Brasf, que é a Aliança Brasileira, né, sobre Finanças e Investimentos Sustentáveis. E o IX a gente vai promover agora aqui no final do ano, no final do mês de setembro, um evento só olhando para o impacto dessa política do CBAM sobre a competitividade, né, da indústria brasileira. Né? Então também fica todo mundo aí convidado já antecipadamente, já estou dando spoiler, né, de Save the Date que vai sair essa semana. Né? Então precisamos avaliar a competitividade da indústria e do setor de energia, enfim, né, à luz dessa nova política, né, de precificação de carbono e também entendendo outras políticas de precificação de carbono globais, né, às quais esses setores vão estar sujeitos, tá? Então isso é importante. Em termos, né, de tempo, né, de fase, alguém pode perguntar, Luan, mas como é que é isso? Esse mercado vai rodar quando? Como é que vai ser? Né? Nós estamos ainda na fase inicial, a fase 1, que leva até 2 anos. Ou seja, uma fase de regulamentação inicial, criação do órgão gestor, definição dos setores que vão ser regulados, ou seja, toda essa parte de calibrar calibrar a operacionalização do mercado.
E a gente vai ver nas fases seguintes aí, fase 2, né, que é a parte da operacionalização, a parte de NRV, fase 3 que vai olhar aí para o Plano Nacional de Alocação, e já a fase 4, que é, né, o início do primeiro ciclo de alocação, e a 5, que é a plena implementação. Ou seja, somando todas as fases, esse mercado ele pode levar até 5 anos para começar a rodar efetivamente. Lembrando, como a lei foi aprovada em dezembro, então seria até, né, dezembro, né, mais 4 dezembros, né? Esse dezembro mais 3 para frente, porque já temos um ano aí da fase 1 rodando, praticamente. Tá? Então, isso daí, em termos de perspectiva temporal, tem até uma imagem bem famosa, quem for botar mercado de carbono, né? No Google, por exemplo, SBCE, vai ver uma imagem, uma figura, né, que mostra essas fases, né, e as atividades que vão rolar em cada fase. O fato é, essas fases elas vão olhar para design, escopo, né, e ambição, conformidade e fiscalização, então toda a parte ligada a MRV, né, a criar um mecanismo para você garantir, né, toda a parte dos dados, segurança de dados e informações, né, controle, gestão desse mercado, né, a alocação e o comércio e o rastreamento dos ativos, e toda a parte de governança e engajamento das partes interessadas. Então tem muita coisa acontecendo e, naturalmente, né, essa atividade mesmo, essa formação em finanças climáticas do amanhã, né, que o Museu do Amanhã está promovendo, ela já faz parte desse processo, porque se a gente está discutindo, né, e apresentando, debatendo, né, um mercado que vai atingir setores econômicos, dentre eles, alguns dos que vocês, né, podem estar atuam, né, nós estamos já, né, de certa maneira, trabalhando aí essa etapa que o mercado já prevê. Tá? E aí, né, com base nisso, essa imagem que eu falei para vocês é a famosa imagem, né, que eu não vou apresentar em detalhes aqui, mas só para vocês entenderem como é que se dá a divisão, né, dessas etapas todas e tudo que está contemplado, né, dentro dessas etapas. Eu botei esse retângulo em vermelho para mostrar que é justamente, né, a primeira etapa, que é a etapa que a gente se encontra, e eu tenho 1 minuto final para mostrar as considerações finais, sumarizando tudo que eu falei. Primeiro, né, mercado de carbono, né, se consolida como um dos principais instrumentos globais de precificação de emissão. Quando a gente vai olhar historicamente, né, outros instrumentos, como os instrumentos tributários, a gente vem vendo que vem cada vez mais reduzindo os tributos e sendo criado mercado de carbono no mundo afora. Tá? O Brasil surfa essa onda, né, apresentando e aprovando, né, o seu SBCE, mas temos desafios, né, ligados à questão de governança, robustez do sistema de NRV e também, né, naturalmente, a inclusão progressiva de setores econômicos. Então, isso é uma discussão que está acontecendo, está ongoing hoje no governo. Tá? É uma oportunidade estratégica para o país se posicionar como um líder climático, e isso, naturalmente, à luz do próprio Brasil recebendo a própria COP30, né, agora aqui em Belém no final do ano, também é uma grande oportunidade. É importantíssimo que a gente pense como que vai ser o diálogo desta política, desse instrumento, com, né, outras políticas setoriais, né, já, né, existentes, já em curso, ou seja, fazer uma coordenação entre essas políticas, e isso claramente, né, entendemos que o mercado, o SBCE, ele vai, né, o seu sucesso, ele é função, né, ele depende do equilíbrio entre a ambição climática e também a própria viabilidade econômica, né, para a indústria, ou seja, entendendo que a gente não está querendo, né, desenvolver nenhum instrumento econômico que vá ter a perspectiva apenas climática, ou seja, garantir a redução das emissões, mas que vai gerar um impacto econômico absurdo, né, devassalador, né, né, que vai prejudicar, assim, de maneira caótica, né, a dinâmica dos setores econômicos. Então, a gente tem que encontrar aí, de fato, um equilíbrio na cobertura dos setores, nos preços praticados, para garantir que esse mercado ele vai ser eficiente. E com isso, britanicamente, eu termino os meus 45 minutos aqui a minha fala e abro aqui, né, para dúvidas, perguntas, questões, colocações, né, que hajam, né, que surjam por aí. Ok, pessoal? Deixa eu já até olhar também aqui o chat, porque eventualmente já colocaram aí algumas perguntas, enfim, né, algumas dúvidas aí no chat. Mas alguém aí, dúvida? Já levantaram a mão aí. Pode ficar à vontade. Perfeito, Luan. Muito obrigado. A gente tem algumas perguntas que vieram aqui no chat, daí a gente segue a lista aqui. A primeira pessoa é o Ian. Ian, você prefere falar a sua pergunta diretamente com o professor? Por favor. Agora foi. Primeiro, obrigado pela aula, foi super didático, pelo menos para mim, né? Dentro do ativismo a gente tem esse problema de mercado e finanças, é uma coisa super complexa. E aí a minha pergunta é mais filosófica, digamos assim, né? Que é pensar a dimensão ética da mudança climática, que tem muito questionamento de que se de fato o mercado de carbono
consegue avançar na redução das emissões. Pelo que eu entendi, o regulado, de fato, tem essa perspectiva, né, já que tem uma obrigação, mas o voluntário nem tanto. E aí eu queria entender como que esse debate se tem sido feito ou não, sobre como como fazer, que esse instrumento não seja apenas usado para imagem e lucro. Obrigado. Perfeito, obrigado, Ian. Não, isso é uma reflexão super importante, né? A minha tese de doutorado foi a proposta de um mercado de carbono para a indústria, né? Então, eu fiz, né, reflexões assim, filosóficas e epistemológicas sobre, né, a eficiência, né, do mercado de carbono. E sim, né, a proposta é que ele seja utilizado como um instrumento de alcance à redução de emissões. Por quê, Ian? E demais. Porque eu não expliquei a operação, porque hoje era uma aula mais introdutória, mas quando o mercado começa a operar, o que esse órgão gestor faz? Ele vai começar ao longo do tempo, e o mercado brasileiro, a proposta do mercado brasileiro é de ser, de fato, um mercado faseado, como os mercados globais, na maioria deles são, né? Então, ao longo dessas fases, o que vai acontecer, ou o que deverá acontecer, ou o que deveria acontecer, é que você vai retirando do mercado as licenças, as permissões. Ou seja, você vai cada vez restringindo mais as emissões. Então, o mercado de carbono, a tendência é que você cada vez mais reduza o total de disponibilidade de permissões que podem ser compradas no mercado, de modo que o próprio setor produtivo necessariamente precisa investir em novas tecnologias mais eficientes que descarbonizem. Então, via mercado e via descarbonização tecnológica da indústria e dos setores envolvidos, você vai garantindo que, ao longo das fases, você vai tendo, né, uma redução de emissões. É claro, Ian, que tampouco é apenas o mercado de carbono, né, a salvação da pátria, do planeta, não é isso, né? Ele é um dos instrumentos. Outros setores, né, vão trabalhar com outros tipos de instrumento para alcançar a descarbonização nesse setor. Né? O setor clássico que eu dou como exemplo é o setor de transporte, por ser um setor de emissão móvel. Então você está emitindo, por exemplo, um avião. Você pega um avião, ele sai daqui do Rio de Janeiro, eu estou no Rio de Janeiro. Ele sai do Rio de Janeiro e vai parar em São Paulo, aí dali ele faz uma conexão, vai para Brasília, sei lá, aí dali ele vai parar em Nova York, dali ele vai parar no Japão, dali ele vai parar, sei lá o quê. Né? Então, como é que você contabiliza a emissão do transporte aéreo, por exemplo, né, já que é uma emissão móvel? Então, neste caso, em particular, geralmente nós trabalhamos com a precificação do carbono no início da cadeia, não na queima, mas no início, ou seja, no combustível. Então, você vai, né, pagar o carbono no combustível utilizado, independentemente de onde ele for queimado, você já pagou por ele. Aí alguém pode perguntar, ué, Lua, mas se eu queimar no Brasil ou queimar lá fora, em outro lugar, o impacto é diferente. Não. Do ponto de vista de mudança climática, o impacto é o mesmo. Do ponto de vista de equilíbrio climático global, o impacto é o mesmo. Do ponto de vista de poluição atmosférica local, aí sim é diferente. Né? Mas quando nós estamos falando de mudança climática global, independentemente de onde você queima, não é o foco. O foco é precificar aquele carbono. E aí, no transporte, a gente precifica muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, na ponta ali do combustível, no início da cadeia, e não no final da cadeia, que seria a queima do combustível. Ok? Esse era o dilema do Corsia, né, Luan? É outra aula que a gente pode pensar em ter numa sequência do curso. Podemos. Pessoal, seguindo a lista aqui, eu vou fazer o seguinte. Como já tem bastante gente inscrita, a gente pode seguir com o Vitor. Vitor, inclusive, se você estiver aí, eu peço que você faça diretamente sua pergunta, por favor. Aí a gente fala com a Bruna, com a Bárbara, com o João e fecha com o Rogério, tá bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, professor, eu já tive aula contigo o semestre passado na faculdade. Então, o senhor já me conhece, então eu vou direto à pergunta. Eu elaborei aqui, então eu vou ler. Professor Luan, considerando que no caso brasileiro as emissões ligadas ao agronegócio são relevantes, como o metano e o óxido nitroso entram na regulamentação do mercado de carbono, específicos para o metano, dado que ele contém carbono em sua composição química, mas tem dinâmica climática distinta do dióxido de carbono. Como se diferencia do caso do óxido nitroso, que também está incluso? Perfeito, Vitor. Eu li o texto, tá? Então, obrigado pela pergunta, ótimo ter você aqui com a gente. Vitor foi meu aluno, nem lembro o que foi método quantitativo, sei lá, acho que foi método quantitativo, né? Pois bem, aqui
super importante e complexo essa pergunta. Por quê? O mercado de carbono ele está olhando para gases de efeito estufa. Não estou falando apenas de dióxido de carbono. Se eu estivesse falando de dióxido de carbono, essa discussão de metano, óxido nitroso, não entraria. Como eu estou falando de gases de efeito estufa, existe uma equivalência. Eu não sei se alguém chegou a explicar já isso em alguma aula anterior, mas a gente faz uma equivalência usando um indicador chamado GWP, que é o Global Warming Potential, o potencial de aquecimento global que os gases têm, e isso é feita uma equação, né, do potencial de aquecimento global pelos tipos de gases envolvidos. Então, vou te dar um exemplo. Metano, CH4. O CH4 é mais de 20 vezes perigoso em termos de aquecimento global do que o dióxido de carbono. Então, a gente vai pegar lá, com base nos dados do IPCC, qual que é esse GWP do carbono, do metano, 21, 24, depende lá de onde você vai usar, vai pegar lá o número, e a gente vai fazer uma equivalência da emissão associada ao carbono ao metano, para o que seria do metano. De igual forma, o óxido nitroso, que vem lá, por exemplo, do transporte, né, e outras atividades. Existe também um fator de conversão, né, da emissão associada ao óxido nitroso, N2O, com o dióxido de carbono, com o CO2. Por isso que a gente fala de CO2 e bota um E do lado, muitas vezes, né? Ou um EQ. Quando você lê esse E ou EQ, significa dizer que eu estou olhando para alguns combustíveis, alguns gases, sobretudo o metano e o óxido nitroso. Tá? No caso brasileiro, né, ainda está sobre discussão tudo isso. Até porque, e eu não vou entrar nesse detalhe aqui, Vitor, porque é uma coisa muito específica, existe uma atividade já rodando no Brasil, que não é um mercado de carbono, mas que olha particularmente aí para algumas, né, dessas dinâmicas que você colocou, que é o Renova Bio, né, que é um programa, né, do governo voltado para descarbonização, ou melhor dizendo, para a eficiência do setor distribuidor, distribuição de combustíveis no Brasil, né? Então, é isso que eu estou falando, assim, vai precisar ter a interoperabilidade de tudo isso que está acontecendo, né? Mas, hoje, né, o agro está fora, ponto, parágrafo, né? Ele é muito importante, sabemos disso, em especial pela emissão de metano, que é muito alta, mas não significa dizer que o fato do agro estar fora do mercado regulado, que não há ou que não existem instrumentos que estão endereçando este mercado, né, este setor. Né? Então, a gente tem outras ferramentas, plano ABC e tudo mais, né, que vai estar olhando para esse setor em particular. E o próprio mercado voluntário. Né? Então, hoje é como está essa dinâmica. Tá? Focado na indústria e no setor de energia, e, portanto, a emissão mais relevante seria a emissão do dióxido de carbono, que é a que tem maior quantidade. Apesar de, comparativamente, quando eu comparo o dióxido de carbono com o óxido nitroso e com o metano, o dióxido de carbono é o menos perigoso, é o mais leve, digamos assim, né? Em termos de potencial de aquecimento global. Mas por que se fala muito sobre dióxido de carbono? Porque ele é que está em maior quantidade. Então, a preocupação maior é essa, e como a gente está olhando dos setores que emitem mais, e a gente está olhando aí particularmente para a indústria e setor energético, o foco está em dióxido de carbono. Perfeito, professor. Bruna Cunha, você quer falar a sua própria pergunta? Quer que a gente leia para você? Pode ler, por favor. Aqui. Bruna perguntou para a gente, então, digamos que as empresas de fora que possuem filiais no Brasil podem atuar com esse mercado regulado, considerando seu país de origem, e participam de algum instrumento regulamentador, podem gerar seus créditos aqui e também atuar no mercado voluntário, colaborando com o país onde estão operando? Então, muita coisa. Né? Vamos por parte, olha só. A empresa é internacional, tem filial no Brasil. Estou nem aí, se ela é internacional. Ela está no Brasil. Se ela está no Brasil, a regulamentação dela é a brasileira. Então, a matriz dela, a holding dela pode ser lá na Suíça. Ela vai estar, vou nem falar Suíça porque é um caso particular. Ela pode estar na França, né? Ela vai estar de acordo, ela vai ter que respeitar lá o que o mercado europeu estabelece, o que a União Europeia coloca. Ela tem uma filial no Brasil. Esta filial no Brasil vai respeitar o que o governo brasileiro estabelece, que é um SBCE. Se esta empresa está nos setores cobertos pelo mercado, então, se ele estiver coberto no mercado, digamos lá, é uma indústria siderúrgica, estou chutando, tá? Esta indústria ela vai estar no mercado brasileiro,
no mercado regulado, ela vai ter metas de descarbonização, ela vai poder comprar e vender nesse mercado regulado, e ela também vai poder operar em paralelo no mercado voluntário. A questão, a dúvida aqui da pergunta é: você está fora do Brasil ou você está dentro? O que está fora, a regulamentação é outra. O que está dentro é a nossa regulamentação. Aí a pergunta é se essa empresa está dentro do mercado regulado. Se ela tiver, ela vai ter que respeitar todas as regras do mercado regulado. E pode também operar no mercado voluntário. Se ela não tiver, ela pode operar no mercado voluntário. Tá claro, Bruno? Foi. A Pronto. próxima é a Bárbara. Bárbara, você prefere ler? Como que você prefere? Já li, já vou responder logo. Não se sabe ainda sobre certificadora 100% nacional. É um debate se vai haver uma, né, se vai ser criada uma certificadora. Tem trade-offs, tem pontos positivos e negativos. Né? Talvez usar as internacionais que já são consolidadas, interessante. Mas será que as metodologias que já existem, elas dão conta das especificidades, né, questões particulares brasileiras? Então, está em discussão esse debate. Não se tem clareza, não se tem ainda uma definição sobre o caminho que vai ser. Obrigado, professor. E aí, João, para fazer a última pergunta antes do Rogério, por favor. Beleza, rapidinho. Bom dia, professor Luan, obrigado por mais uma aula. Vamos lá. Pelo que eu vi do SBCE, vai ter as empresas. A empresa que tiver... Assim, a minha pergunta, deixa eu dar uma reformuladinha. Você falou que a parte de uso da terra e agricultura vai ficar de fora. Eu estou falando principalmente de uso da terra. O que eu vi do SBCE, assim, não vai ter especificamente, porque tem as empresas desenvolvedoras de projeto que geram crédito de carbono e vendem crédito de carbono. Não vai Mercado ter... voluntário. Mercado voluntário. Por enquanto. Aí estou falando na hora que o mercado for regulado. Pelo que eu vi, assim, vai ter empresa. Se a empresa emite mais do que absorve, ela vai ter que compensar. Se a empresa absorve empresa, me fala mais... o setor. Estamos falando de que setor? Desenvolvedora de projetos de carbono, conservação ou restauração, por exemplo. É uso da terra, vai entrar dentro de uso da terra. Tá bom, Se o uso mercado da terra voluntário. vai ficar de Ela não fora, vai estar coberta no mercado regulado, ela vai poder gerar crédito no mercado voluntário, que vão poder ser utilizados por empresas que não estão no mercado regulado e têm metas de carbonização voluntárias, ou por empresas que estão no mercado regulado e não compraram, por exemplo, não compraram no mercado regulado, isso vai ser definido ainda, tá, João? Não está claro ainda, mas vai poder comprar no mercado voluntário esse crédito que uma geradora lá, certificadora, gerou de crédito. e quem vai gerar crédito no mercado regulado aqui no Brasil? Por exemplo, setor florestal. Mercado regulado que você fala? Regulado. Não, Quando o no mercado mercado for regulado. regulado, não. O mercado regulado ele tem as permissões, não tem crédito. Vamos lá. Ele tem as permissões desse mercado, né? Que vão ser divididas por setores. Setor industrial, subsetor, petroquímica, papel e celulose, cimento, enfim, todos os setores que vão estar cobertos ali. Esses setores vão comprar as permissões no mercado regulado. Hoje, o que está se discutindo é, esses setores eles vão comprar essas allowances, essas permissões no mercado regulado, e vai haver uma possibilidade de que também sejam inseridas créditos do mercado voluntário no mercado regulado. De que atividades? Por exemplo, as que você falou, florestal, RED, por exemplo. Mas não sabemos ainda quais vão ser elas. Temos a expectativa de que RED, por exemplo, vai entrar, mas não está dito isso ainda pelo governo. Então, o que está se discutindo hoje é até um advocacy de alguns setores pressionarem para que os seus possíveis créditos gerados sejam contemplados. Vou te dar um exemplo bem clássico, tá, João? Agora, em junho, rolou um evento da ONU chamado UNOC3, né? Era a conferência da ONU sobre oceanos lá em Nice, na França. Fui eu para Nice, né, na comitiva oficial do Brasil, com outras pessoas do Brasil fora e tal, e tinha um advocacy muito grande para que o crédito chamado Blue Carbon, ou seja, o crédito gerado de atividades, né, ligadas aí à descarbonização via oceanos e mares, por exemplo, possa ser usado dentro do SBCE ou de outros mercados, por exemplo, né? De igual maneira, todo o tema de créditos que são gerados, por exemplo, através do setor de energia. Quando a gente olha para a realidade brasileira, a gente percebe que a maior parte da geração de crédito no Brasil é no setor florestal. Né, RED, basicamente, né? Então, é um tipo específico de geração de crédito no mercado voluntário. Então, a ideia que a gente está vendo aí são advocacies de vários setores para pressionar
para que estes créditos de carbono possam ser considerados quando dá interoperabilidade do mercado voluntário e regulado. Mas isso é algo que vai ter que ficar para uma conversa futura, porque a gente não tem definições ainda. Show, obrigado. Obrigado. Rogério, é com você, por favor. Está me escutando? Desculpe eu estava a tela aqui. Eu tenho só para falar para todo o pessoal aqui, dos alunos e alunas, eu tenho toda quinta-feira, eu tenho um compromisso exatamente no momento da aula. Então, eu fico na seguinte situação: eu fico com o celular e com o computador em trânsito, tentando escutar, e eu não podia perder de jeito nenhum a aula do Luan, que foi espetacular, mais um espetacular. Mas, Luan, eu sou uma daquelas pessoas que já falou sobre o mercado de carbono sem ter completo entendimento, e eu estou aprendendo com você, né? Eu sou um cara de financiamento, então eu vou te fazer uma pergunta, tenho diversas outras, eu quero depois voltar a perguntar para você, mas acho que isso me interessa tanto que eu não podia deixar escapar. No mercado, no sistema europeu, na verdade, você emite permissões para poluir, né? Aquilo lá gera recursos, esses recursos são transferidos para o orçamento dos países membros da Comunidade Europeia, né? E tem ainda 2 fundos que são centralizados, voltados para descarbonização, para investimento em descarbonização, em inovação para descarbonização, e outro para investimentos em pesquisa. Então, você vai para isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem, porque não é um mercado como nós, economistas, entendemos. Na verdade, é o governo taxa, né, obtém recursos através das permissões, faz os leilões, né, obtém esses recursos, coloca no seu orçamento ou coloca em fundo. E no Brasil, como é que vai ser? Tem essa discussão? Tem. Isso que você falou, Rogério, obrigado aí pela pergunta, né? A gente chama de reciclagem da receita. Vou botar aqui no chat, reciclagem da receita. Como, né, a gente que atua na área econômica vai pensar o equilíbrio que este impacto do preço do carbono vai gerar sobre a economia. Vou dar um exemplo clássico aqui. Digamos que, no caso brasileiro, esse debate ele vai chegar depois, eu vou explicar por quê. Mas digamos que hoje, né, o mercado brasileiro ele começa nesse formato de leilão, como você falou. Não é o caso brasileiro. O caso brasileiro vai começar no formato de Free Allowance Allocation, ou seja, alocação gratuita, que é uma boa prática, que é, inclusive, sugestão nossa da universidade, que começa assim, né? Por quê? É a maneira mais fácil de você começar a operação sem você impactar muito o budget dos setores diretamente envolvidos. Então, você não começa o mercado já cobrando pela licença. Você dá essa licença para o mercado startar e ele vai funcionar, e a partir de algum momento você começa a cobrar por esta licença. E aí sim é o que a gente chama dos leilões, né? Chamados leilões. O fato é, quando eu coloco um preço de carbono, então, de novo, no exemplo do celular, eu peguei meu telefone aqui, né? Se eu adicionar o custo do carbono nessa produção, naturalmente é de se esperar que o preço final desse produto vai ser maior, muito razoável, né? Aí alguém vai falar assim, inflação, 0. Se fosse uma prova, a resposta seria 0. Quem falou que vai ter inflação? Para que haja inflação, precisa haver o aumento do preço, né, generalizado de uma economia, sem que haja ajuste do poder de compra da população. Se eu tiver o ajuste do poder de compra, você vai ter um aumento do preço, aquele poder de compra foi ajustado, então você mantém o poder de compra da população e, portanto, não teve inflação. Né? A questão toda que se coloca na reciclagem, na receita, Rogério, é justamente isso. É como que a receita proveniente do leilão é reinserida na economia, por exemplo, como você falou, via um fundo climático, via investimento em P&D, nos setores que vão ser mais penalizados, via desonerar imposto trabalhista na ponta. Então, para pegar lá o imposto trabalhista na população. Aquelas populações que vão ser mais impactadas, por exemplo, porque a gente sabe que existe uma questão aí tributária, de imposto regressivo, progressivo, a depender do país. Aquelas que vão ser mais impactadas, você desonera o imposto trabalhista dela e, portanto, ela vai ter um salário líquido maior que vai compensar, por exemplo, né, o valor ali daquele preço do carbono. Ou seja, várias possibilidades, Rogério, que existem. Na minha tese de doutorado, eu explorei 6 diferentes. Tá? Então, 6 formas distintas de reciclagem de receita. E aí a gente vai ter que usar um modelo macroeconômico, um modelo de equilíbrio geral computável, famoso CGE, para testar todas essas possibilidades.
E o que a gente percebe é, a depender da maneira como essa receita é reinserida na economia, o impacto macroeconômico e microeconômico dessa política é completamente distinto. Vou te dar um exemplo básico, né? Se a gente pegar essa receita, jogar ela toda no orçamento geral do governo, qual é a garantia que esse orçamento vai gerar, por exemplo, investimento em P&D para descarbonização? Nenhuma. É diferente de eu centralizar essa receita e falar, ela vai ser focada num fundo climático, ou ela vai ser usada para apoiar o setor, sei lá, siderúrgico, ou o setor do aço, sei lá, o setor de alumínio, que vão ser muito impactados. Quando eu direciono de maneiras distintas essa receita para a economia, eu tenho impactos macroeconômicos completamente distintos. E, nesses impactos, em alguns casos, a sociedade pode ser mais impactada, porque pode ter, de fato, um processo inflacionário, ou a indústria pode ser mais impactada, e aí você vai ter, né, são escolhas políticas, né? Você também pode pegar uma parte desse recurso indo para um fundo, uma parte indo para não sei o quê. Então, a alocação dessa receita da economia, ela é chave. Inclusive, Rogério, eu estava ontem, inclusive, com a turma toda do IX lá, da equipe de energia, de indústria e política, discutindo esse tema, né? Como que a gente vai repensar, como que a gente pode pensar uma reinserção da receita na economia de modo a mitigar impactos macroeconômicos e sociais. Então, isso acontece quando a gente discute a dinâmica, a operação de um mercado de carbono. Isso acontece, só que ainda não é esse momento no Brasil, não é a prioridade. Por quê? Porque o nosso mercado começou no formato de Free Allowance Allocation. Tá? Quando começar o leilão, isso vai ter que estar já muito definido. Então, temos que começar já hoje a pensar, né, como é que vai se dar, né, a alocação dessa receita no mercado no futuro. Muito obrigado pela aula de novo, por essa aula e por toda a aula. E um bom dia para vocês todos, tá? Muito obrigado, tá? Obrigado, Rogério. Tu pode trocar figurinhas aí no paralelo depois. Tá bom, querido. Parabéns. Um abraço. Valeu, um abraço. Rogério. Professor Luan, a gente vai se despedindo por aqui. Muito obrigado por estar com a gente em mais um dia do nosso curso. É um prazer poder contar com a sua presença. Muito obrigado também a todo mundo que passou e ficou com a gente aqui hoje, até o final da segunda aula. Muito obrigado à nossa equipe, a Nina, a Bia, ao Rogério, ao Mauri pelo apoio de sempre. O nosso curso Finanças Climáticas do Amanhã volta na quinta-feira que vem, sempre no mesmo horário, online, quando a gente vai falar sobre mobilização de recursos para ação climática. Então, a gente segue elaborando alguns assuntos que a gente vem abordando aqui ao longo das nossas aulas. Eu reforço alguns lembretes aqui, as gravações elas são sempre disponibilizadas no Notion na semana seguinte, a gente avisa tudo por e-mail, pelo WhatsApp, então fiquem atentas, fiquem atentos. Quem assistir às aulas ao vivo tem que preencher o formulário de avaliação que computa a presença de vocês. Passou aqui no chat, então quem estiver aqui online ainda, dá uma olhada aqui no chat, porque tem o link do formulário, não percam isso. Abram aí, mesmo que seja para preencher depois. Se vocês quiserem mandar uma mensagem para o Luan, depois a gente encaminha para ele, não tem problema, alguma dúvida que a gente não pôde endereçar aqui. É importante vocês preencherem o formulário. E se você estiver vendo o encontro ao vivo, gravado, perdão, no Notion, aqui embaixo tem um formulário, que também ajuda a gente a computar sua presença, a acompanhar o seu aproveitamento do curso. Qualquer coisa, é só chamar a gente. Muito obrigado e até mais.